Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar, é sempre um prazer, uma enorme alegria contar com você aí do outro lado. Estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, observando os detalhes do texto bíblico e tirando lições para as nossas vidas. Quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Paulo está discursando em Atenas. Hoje eu quero pensar o verso 24. Quando Paulo começou anteriormente dizendo ao Deus desconhecido que vocês adoram sem saber, é justamente esse que eu quero falar com vocês. E no verso 24, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo traz, como eu disse anteriormente, a declaração da grandeza de Deus, esse Deus que é o Criador. Os epicureus, que eram ateus também, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Os estoicos, que ali estavam também, eram panteístas. Diziam que tudo era Deus, que tudo era o espírito do universo. Os epicureus alegavam que Deus não existia. E os estoicos diziam que tudo era Deus. Deus era o espírito do universo. Os epicureus alegavam que tudo que existia era Deus. Agora Paulo chega então com a mensagem em Atenas, dizendo que tanto a transcendência, que é a superioridade divina, quanto a imanência, que é a presença de Deus, estava naquele Deus que ele estava anunciando ali. Deus não está distante nem separado da criação. Deus não está cativo e nem preso a ela. Deus é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas. E aí nós temos tantas referências bíblicas dizendo sobre isso. 1 Reis 8:27, Isaías 66, versículos 1 e 2, Atos 7, versículos 48 a 50. E ao mesmo tempo, Paulo traz a mensagem desse Deus solidário, esse Deus que, apesar da sua transcendência, é um Deus que nos ama e se preocupa conosco. É um Deus que está pronto para cuidar das nossas necessidades. Paulo vai falar isso no verso 25. Paulo coloca a revelação no lugar da filosofia. Paulo coloca o contraste entre o monoteísmo com o panteísmo estoico. Paulo começa a dizer que essa divagação filosófica é muito distante do que Deus realmente quer ter de relacionamento com o homem. Paulo traz que esta realidade de um Deus único, Criador dos céus e da terra, em contraste com este panteísmo estoico que dizia que tudo era Deus, que tudo era força do universo, Paulo diz: não, é um Deus criador dos céus e da terra, é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, é o Deus que está presente conosco, é o Deus que quer ter um relacionamento conosco. A matéria não é eterna como os gregos pensavam. O mundo não é resultado de uma explosão cósmica, não é fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Paulo declara em Atenas, a capital intelectual do mundo, que Deus fez tudo que nele existe. Louvado seja Deus por isso. Paulo tem a coragem e a ousadia em uma cidade com centenas, milhares de deuses sendo adorados, venerados ali. Paulo levanta e diz palavras como essa que nós lemos no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós anunciamos, esse é o Deus que nós pregamos, um Deus que é Deus de vale, Deus de monte, Deus de perto, Deus de longe. Um Deus, como nós cantamos, não é? Tem o mundo inteiro para cuidar,
seus olhos estão sobre nós. É esse Deus que nós criamos, é esse Deus transcendente, é esse Deus que está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus conosco. Louvado seja Deus por essa experiência que nós temos, de poder mesmo na nossa limitação, mesmo às vezes sentindo sozinho, sentindo pequeno. Talvez você aí que me acompanha mora em algum lugar, às vezes sozinho, às vezes parece que não tem ninguém que se preocupa, que sente a sua dor, que sabe o que você passa. Esse Deus, Criador de todas as coisas, Ele te conhece muito bem. Ele sabe quem é você. Ele está pronto para estar aí com você ao seu lado, cuidando das suas preocupações, das suas dores, te ama e quer te conduzir a uma vida eterna com Ele nos céus. É esse Deus que Paulo apresentava para os gregos ali, para os atenienses. É esse Deus que Paulo anunciava, que eles não sabiam, que eles não conheciam, que foi anunciado ali. É esse que um dia nós ouvimos, é esse que um dia nós cremos, nos rendemos a Ele e hoje podemos desfrutar dessa comunhão com Deus. Como nós temos que ser gratos a Deus por podermos desfrutar desta comunhão com esse grande Deus. E se você que me acompanha nunca fez esta decisão, se você que me acompanha nunca pensou em Deus desta proporção, eu quero dizer para você, esse mesmo Deus quer ser o seu Deus, o seu Senhor. Renda-se a Ele, prostre-se diante dEle, reconheça-o como seu Senhor e Salvador através da obra que Cristo realizou naquela cruz e viva essa nova vida com Ele, caminhando dia após dia, desfrutando de uma intimidade com Ele, de um Deus que nos ama, cuida, zela e nos conduz à nossa morada celestial. Que Deus te abençoe. A gente segue falando um pouquinho mais sobre a criação no próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.